Qual é a chance, ô Zezinho, de 0 a 10 de um figurão, alguém graúdo, digamos assim, como se fala lá no Rio Grande do Sul, sentar na cadeira dos inquiridos, digamos assim, nessa CPI? Olha, na verdade, eu concordo, é difícil hoje um ministro do STF, que estão todos eles o Toffoli e o Alexandre de Moraes, todos eles estão aí envolvidos aí nesse caso e devem muita explicação. Eles devem muita explicação e tem que explicar mesmo. Eles são ministros da Suprema Corte. E aí a gente vê que a CPI do crime organizado ontem aprovou o convite deles, da mulher dele, que é convite, né? Ela é advogada, é um convite. E os irmãos dele, no dia de hoje, que ontem a CPI aprovou, aí foi requerimento, aí foi para ele ir. Aí, hoje, o André Mendonça já deu um despacho não aprovando a ida deles, do irmão, porque os irmãos comprou esse resort. Se realmente esse resort... Ele está passando pano eles, assim? O Mendonça? Se vendeu já? Não, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando que ele, na verdade, ele não deixou os irmãos do Toffoli, que tinha que ir para dar explicação. Ele errou ou acertou? Ele errou. Ele erra. Qual o problema? Ele se vendeu já? Não estou falando sobre isso. Ele teria que ir. Olha, o Banco Master, ele tá gerando um desgaste muito grande na Suprema Corte. Suprema Corte, que nós estamos vendo a cada dia, tem que ter algo para ter um freio fazer como o Ramon Cujuí, ter um freio de arrumação. Se não tiver um freio de arrumação, vai ficar desmoralizado. E outra coisa, quem paga essa conta chama-se o governo Lula, porque os três poderes estão envolvidos. Governo Lula, STF e o Congresso. Tem que se apurar. Não tem que estar passando panos quentes. A CPI é para isso. É para apurar. Porque o Alessandro Vieira, que é um senador que não deve nada a ninguém, está cobrando. E tem que cobrar. Não tem esse negócio, porque é ministro do STF, tem que ter transparência. Que transparência é essa? Que transparência? O ministro Alexandre de Moraes era para fazer explicação, porque tem esse contrato, um contrato que nunca teve execução, um contrato que teve só uma. Como é que recebia 3 milhões e 600? Já pensou? Se o Vocário abre a boca, porque no celular dele já teve indício ali do Toffoli, tem 220 páginas que foi entregue, que lá, como é que se diz? O que fez Fachin no domingo? Domingo! O Fachin pegou e arquivou a suspeição dele, arquivou as 200 páginas, foi rasgada. É tipo assim, não vale de nada o que a Polícia Federal... Gente, nós temos que passar limpo. É a maior fraude, a maior vergonha da história. Se não passar limpo, e fica um jogo de compadre dele querendo barrar. Por que, Ramon Cujuí, a esquerda não assina essa CPI? Nenhum de vocês da esquerda assinaram a CPI. Nenhum de vocês tiveram coragem. E hoje tem um pedido com 51 assinaturas lá do impeachment de Toffoli e não anda, e não tem uma explicação. O Congresso ficou fechado, tudo por conta de Alcolumbre. O Congresso ficou fechado o mês de fevereiro todo, ontem que abriu. Isso é uma vergonha. A que ponto, quer dizer, por quê? Para barrar mesmo? É para blindar? Então, é a hora de passar limpo, é a hora de mostrar. E se eu fosse um ministro, eu ia lá dizer, porque eu tinha... Como ele não fala lá da Suprema Corte, por que não ir lá? Mas a mulher do Alexandre de Moraes, ela no segunda chamada, ela vai dar explicação. Eu sei que agora é convite, cabe a ela ir ou não ir, mas depois ela é convocada. Muito bem, Samuel, sua vez. Desenho é o seguinte, tu enrolou e não falou nada.
existe um princípio no processo penal que é denominado da autoincriminação. Ninguém pode se autoincriminar, porque o inquérito policial, que nessa verdade que está na Comissão Parlamentar de Inquérito, nada mais é do que um procedimento inquisitorial, administrativo, que tem por intuito e finalidade, ou deveria ser essa finalidade, tentar fazer a individualização da conduta de cada indivíduo. Então, esse princípio, né, da autoincriminação é uma garantia mandamental constitucional. É por isso que o André Mendonça, aquele terrivelmente evangélico, que a ala bolsonarista, os mentecaptos, os energúmenos, os ignóbeis, achavam que ele ia pintar, bordar, costurar, dar o nó, fazer as coisas da forma que queria, ele é um escravo da Constituição. Então, a defesa dos irmãos dos Toffoli arguida, né, dos requerimentos, no ímpeto de dizer que eles não poderiam... Mas eles são laranja ou não? Não, eu não estou... Eles são laranja ou não? O mérito... Assim, não. Eles são laranjas ou não? Deixa eu falar para ti aqui. O mérito é o seguinte, vamos lá. Os irmãos do Toffoli são laranja dele ou não? Vamos fazer o seguinte, depois a gente pode chamar no outro vídeo, vamos só se ater aqui a matéria, vamos tentar imitar a CNN, já que tudo que passa na CNN tu tenta copiar, até a letra é chamada preto, branco, vermelho. Qualquer hora dessa aí, a CNN vai processar a Rema TV por plágio, viu? Vamos lá. CPMI aprova convocações e convite. Mendonça desobriga irmãos de Toffoli. Aí a chamada ali que tu colocou em cima, tá? CPI chama. STF libera. Aí, em nota de rodapé. Senadores convocam Roberto Campos Neto e 3 ex-ministros da gestão do Bolsonaro. A gente tem que se ater a essa temática. Porque, tipo assim, tu quer emitir juízo de valor? Vamos mudar a taxa agora aí. Vai lá, produção. Altera aí que a gente discute. Não, mas você... a gente tem que você ser... que tem... Olha, Samuel, você é o cara mais milongueiro que existe aqui. Vai lá, então. Não. Vamos lá aqui. O que eu quero te dizer... É que tu quer explorar senso comum. Zezinho, vamos eu quero saber, eu quero que você... Eu sei que não é um programa de perguntas e respostas, mas eu lhe pergunto, os irmãos de Toffoli, assim como você teve a coragem de falar do Lulinha, que tem uma delação para ser feita do Lulinha, viu, também... Tem uma delação lá de funcionários do INSS, que quer fazer uma delação de Lulinha. Agora eu lhe pergunto, fala para mim, os irmãos de Toffoli são laranja ou eles compraram e são donos do resort? Vamos lá, primeiramente, Zezinho, olha só, 8% da população brasileira consegue ler e interpretar. Acredite, na era da informação, apenas 8% sabem ler e interpretar. Mais de 50% são analfabetos funcionais. Eu estou começando a crer, Zezinho, que tu tem distúrbio cognitivo. Eu não posso emitir... Você está fugindo. Não é fugir. Você está fugindo. Não, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, ó. Isso aqui é um... Você está passando pano, não é passar pano, cara. Você é passador de pano, você é vergonhoso. Vicky, passador de pano. Zezinho, tu sabe diferenciar o que é fato de opinião? Você diferenciar. O que é qual opinião fato? Que nós emitimos. O fato é uma coisa que é verdade. Não é coisa não. A gente está aqui para discutir o fato. Tu quer copiar a CNN? Vamos copiar a CNN igual. Para de conversa. Não é, cara. Não é conversa. Olha lá. Você que quer ser... Olha lá, Ramon, como tá lá. Vermelho, branco e preto. Vermelho, branco e preto. Cara, igualzinho. Nesse olhar aqui, ó. Análise WW, do William Vac. Governo em alerta após alta de imposto de importação. No próximo bloco vai ter essa mesma matéria. Essa matéria da CPMI aprova é a que estava ainda sem CNN. Então a gente tem que discutir fácil. Esquece, você está conversando besteira aqui. Porque o relator André Mendonça, ministro da STF, indicado pelo Bolsonaro, terrivelmente evangélico, desobrigou os irmãos Toffoli de depor na CPMI. Porque a defesa, né, não foi nada extra petita, peticionou ao relator, no caso, e disse que do princípio processual penal e do princípio constitucional da não autoincriminação. Há indícios. Sabe qual é o problema desse negócio da CPMI? É que é um mundo de analfabeto funcional, gente igual o Marcos Rogério, que está há 20 anos sem passar no exame da OAB, que fica participando desse cerco para enganar as pessoas desavisadas. Ou vocês estão me dizendo agora que o André Mendonça está passando pano para os irmãos Toffoli e ele está protegendo o Dias Toffoli. E que ele não é mais um terrivelmente evangélico e que ele não é mais um leão desbravador, né? E agora ele é um gatinho banguela. É isso que o Zezinho quer que a gente discuta senso comum. Foi negada a ordem, seja pelo André Mendonça, seja pelo Nunes Marques, seja pelo Alexandre de Moraes, porque há pertinência temática e nexo no pedido
advindo da defesa dos irmãos Toffoli. Essa que é a discussão que a gente tem que debater, Zezinho. Fato. Agora, se vê aqui no contraponto, na tua opinião, aí deixa o intermediador perguntar. Mas, Samuel, tu acha que onde a fumaça fogo? Aí a gente vai dar a sua opinião. Olha, a opinião é essa. Eu acho que o Neymar ele tem que largar a cachaça, que ele é um bom atleta, ele tem que fazer fisioterapia, focar na Copa do Mundo. Essa é a minha opinião. Aí o fato. É verdade ou é mentira que, tecnicamente, o Neymar é o melhor jogador do Brasil? É uma verdade. Esse é um fato. Agora, a opinião, cada um vai dizer que o Neymar é cachaceiro, que ele fica na putaria, que ele sai sem camisinha, que ele engravidou fulano, beltrano. É isso que o Zezinho quer fazer aqui. Conclua, Samuel. Ok, obrigado. Ramon Cuji, por favor, agora a vez da sua análise. Eu quero aqui registrar um protesto contra a fala do Samuel. Ele veio falar do Neymar. Neymar acabou de meter 2 gols no meu Vasco da Gama. Desculpa, Neymar. Desculpa, amor. Como vamos falar para a nação Cruz Maltina, o time é tão ruim que toma 2 gols do Neymar. Não tem condição, não. Como é que o time toma 2 gols do Neymar? Como é que uma defesa toma 2 gols do Neymar? É um negócio que não dá para aguentar, não. Mas vindo aqui ao tema, o Cícero, os 2 irmãos dos Toffoli, eles estão na condição de investigado. Como investigado, eles não podem produzir prova contra si. A jurisprudência do STF larga diz isso. E o ministro André Mendonça, ele, na verdade, ele desfez o ato da CPI, que a CPI convocou. Quando a CPI convoca, a presença é obrigatória, sob pena de condução coercitiva. Quando o ministro diz que não tem condução coercitiva, não, ele vai se ele quiser, porque ele está na condição de investigado e na condição de investigado ele não pode produzir prova contra si. Mas o que a CPI quer? Novamente, é circo. Quer colocar os caras lá, o deputado gritar, para xingar, para fazer o corte, para jogar na internet, é isso. As CPIs, minha gente, elas perderam a finalidade de investigar. Elas são palco para um bando de deputado que não vale nada, que não trabalha nada, fazer corte e postar na internet, botar no TikTok, botar no Instagram, nas redes sociais. É isso. Né? Por isso que eles ficaram brabinhos. Não é porque eles querem investigar, não. Porque investigar mesmo não está investigando nada. Essa que é a verdade. Todos os elementos de todos esses grandes casos que estão sob investigação foram trazidos pelo trabalho sério da Polícia Federal. Aí eles pegam o trabalho da Polícia Federal e vão criar um palco para ficar fazendo corte para a internet. Porque eu falei isso, que não sei o quê. Porque, de fato, para que vai convocar os 2 irmãos do Toffoli lá? É para expô-los, né? Para chincalhar, para fazer vídeo. Porque eles não têm obrigação de responder. Agora, o André Mendonça, que foi indicado pelo Bolsonaro, né? Que é o cara que é não sei o quê, né? Porque quando era no Toffoli, ele não era STF. Até a chamada aqui está estranha, assim. O CPI chama e o STF libera. Não foi o STF, porque não foi decisão de colegiado. Quem liberou foi o André Mendonça. Quem liberou, não. Quem impediu. Tem nome CPF, chama André Mendonça. Foi ele que diz, não precisa ir, está liberado de ir. E não tem coerção coercitiva. Né? Não tem. Então ele tem que parar com isso, tem que botar a bola no chão para ver. Os irmãos do Toffoli são laranja? Não sei. Não sei porque não teve investigação, não sei porque não teve processo. Porque quem acusa as pessoas de cometer crime está caluniando. Se não for, não tem ginástica mental, não. É irresponsável, é leviano. Você tem ministro do... Você é leviano. Você tem ministro do... Não é leviano, não. Fulano é laranja. Não, você é leviano. O que você faz é o seguinte, você pega a sua biografia, você diminui sua biografia quando você faz isso com o juiz. Porque eu não levanto aqui nenhum falso testemunho. Você defende ministro do STF. Levantar falso testemunho é outra coisa que o cristão devia fazer para dar mandamento. Aí você vem aqui todo mundo sabe do lamaçal. Todo mundo sabe do lamaçal. Peremptoriamente. Você sabe da corrupção. O que eu sei você sabe que a Polícia Federal está investigando e que ela vai chegar ao fundo dessas investigações. Porque nesse governo não se persegue inimigo e não se protege aliado. Essa que é a verdade. Você é sério. Você está fazendo política aqui. Isso é muito você sério. vem aqui querer falar mal do governo de maneira irresponsável, acusando as pessoas de cometerem crime sem prova. Não tem fato, não. Não tem fato, não. Porque para você dizer que a pessoa cometeu ou não um crime, você precisa de um processo onde se tenha provas. Até agora, o que você tem é uma série de indícios. E indício não é prova.
Ponto. E a pessoa que afirma peremptoriamente que a outra é criminosa a partir de indício que ela não viu, leu em jornal, é irresponsável, é leviana. E a gente precisa ter responsabilidade. Nós estamos num canal de televisão, a gente está falando para milhares de pessoas. Então a gente tem que ter seriedade. O Brasil está falando e vocês da esquerda, vocês estão defendendo. Seriedade. Pode fazer a Polícia Federal está investigando? Pode fazer Nós só sabemos que tem um monte de coisa errada acontecendo. Você está passando o pano do ministro, você está defendendo o Toffoli e Alexandre de Moraes. Você é defensor. Está trabalhando sério sob a determinação do presidente Lula. Porque nesse governo, polícia não protege aliado e nem persegue inimigo. Nesse governo, a Polícia Federal faz um trabalho técnico sério. E não tem ministro que fique na frente, não. Porque a Polícia Federal, quando encontrou o nome do ministro Toffoli, não levou para ele o relatório, levou para quem? Para o presidente do STF, porque ela agiu corretamente. E sofreu a retaliação por parte do ministro, todo mundo se queixando, mas ela agiu correta, porque essa polícia não tem medo de ministro, não tem medo de deputado, não tem medo de bandido, entendeu? Agora, vocês da direita estão criando todo um carnaval para impedir investigação, é isso que estão fazendo. Por quê? Porque nesse negócio de Banco Master aí tem seu Rueda, tem seu Ciro Nogueira, tá todo mundo no meio com a mão. Tem o Hugo Mota, que acabou de criticar as convocações da CPI, tá seu Alcolumbre, né? Tá o bonitinho lá que guarda dinheiro no guarda-roupa lá, diz que é pastor, mas que pega 450 mil em dinheiro e guarda dentro do guarda-roupa, né? Vamos parar. Quem está assistindo a gente quer seriedade. Seriedade, nesse momento de investigação, quem está fazendo é a Polícia Federal de maneira autônoma, como tem que ser feito num país republicano, num país democrático. Parabéns ao presidente Lula. Zezinho, seu contraponto, Zé. Olha, a gente chegou ao ponto que a gente está vendo que ali é um laranjal. O repórter do Estadão foi lá, a cunhada do Toffoli, ela mora numa casa simples. Ela falou, olha, a gente nunca teve resort, não. Ela é claro, e o resort estava no nome dele, a negociação lá do advogado, da JBS, lá daquele, do outro, lá o sócio do Vocário que comprou, entendeu? Tudo lá está explícito que o Toffoli disse que era sócio, mas uma parte estava no nome dos irmãos. Isso é laranjal, amor. E você vem aqui, olha, o tempo todo, quando fala caso Master... Eu acho que você tem que ser levado para terminar, depois... Porque você sabe a movimentação do Lulinha, você sabe o contrato, não sei de quem, você sabe quem pagou, que hora pagou. Eu acho que a CPI está falhando em não levar Zezinho Santos para a CPI, porque ele sabe da vida de todo mundo aqui, inclusive das fofocas do camarote do carnaval. O Zezinho aqui me está saindo melhor do que o Léo Dias. E ele sabe fofoca de todo mundo, entendeu? Leve o Zezinho para a CPI, porque ele sabe a hora que teve, ele sabe quem roubou, ele sabe quem está no contrato, quem está no contrato, ele sabe se é laranja ou se não é. É o Zezinho. Gente, tá claro, essa investigação já chegou no Toffoli, tá vendo uma maneira de blindar, de barrar, e que o juiz sabe disso, e ele não tem coragem. Eu já falei com o juiz, você dá uma reserva moral dessa esquerda, do PT de Rondônia, e todos, e numa boca só, de uma inteligência. Mas na hora que vocês falam, quando fala que a corrupção está próxima do PT, está próxima do STF, você é passador de pano, isso é vergonhoso. O que eu lhe falo é que a Polícia Federal está trabalhando, agora não. Rapaz. Isso é passador de pano. Nesse governo você não pode pegar sua biografia, meu jovem. Quem investiga crime é a Polícia Federal, não é vagabundo de CPI que está lá pagando nosso dinheiro para fazer palhaçada. É isso, ora. Por favor. A Polícia Federal tem que botar em cana, tem que investigar, levar indício, provar e botar os cabos em cana. É isso. Devido ao processo legal. Muito bem.